Deuteronômio capítulo 8. Nós vamos ler apenas alguns versículos, mas nós vamos acompanhar do versículo 1 ao versículo 20, para a gente ganhar tempo. Eu quero ler apenas os versículos 14 a 16. Deuteronômio capítulo 8. Nós vamos ler do 14 ao 16, mas você não vai fechar a sua Bíblia, porque vamos acompanhar o texto do versículo 1 ao versículo 20, no transcorrer da mensagem. Quinto livro da Bíblia, último do Pentateuco, Deuteronômio. Assim nos diz a palavra: se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras, de escorpiões, de secura, em que não havia água, e fez sair água da pederneira, que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheciam, para te humilhar, para te provar, e afinal te fazer bem. Não diga, pois, no teu coração: a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. 18 ainda. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque Ele é o que te dá força para adquirires riquezas, para confirmar a sua herança, que sob juramento prometeu aos teus pais, como hoje se vê. Deserto tem propósito. Deserto tem propósito. Ou poderíamos tão somente tematizar dizendo: desertos têm propósitos. Que o Senhor nos abençoe por essa porção da sua palavra nesta noite. Amém, amados? É claro que para nós, deserto aqui não é algo literal. É tão somente uma ilustração, uma figura de linguagem, uma aplicação. Mas e o que consiste para nós um deserto? Para nós, deserto é um tempo onde Deus prova a nossa fé, nos tira toda a nossa capacidade de agir, para aprendermos a depender dEle, forjando o nosso caráter para melhor servi-lo. Posso repetir. Um tempo onde Deus prova a nossa fé, nos tira toda a nossa capacidade de agir, para aprendermos a depender dEle, forjando o nosso caráter para melhor servi-lo e para melhor servir a igreja, servir no reino. Talvez seja uma definição clara, para que possamos entender deserto que nós vivemos constantemente em nossa vida. Esse livro de Deuteronômio é interessante. Quem o lê, pensa que está lendo Êxodo, pensa que está lendo as leis. E de fato, a lei é repetida aqui no livro de Deuteronômio. Deuteronômio é um livro que significa no grego segunda lei. E é fácil entender porque a lei é repetida. Aqui está uma geração nova
Uma geração que nasceu, suportou e venceu o deserto. Ela nasce, ela suporta e ela vence o deserto. O líder ainda é Moisés. Nos seus últimos anos de vida, nos seus últimos instantes de vida, para melhor assim precisar. Eu posso imaginar Moisés extraindo de dentro de si ânimo, força, vigor para pastorear o povo de Israel nos seus últimos instantes, para dar o último pastoreio. 120 anos de vida, dos quais 40 pastoreando a nação de Israel. Eles agora estão prestes a entrar na terra de Canaã. Já havia vencido o deserto. Essa geração ela é representada por duas figuras, por duas pessoas, Caleb e Josué, que muito embora não fossem nesse tempo os líderes de Israel, ainda era Moisés, mas eles representavam essa geração. O livro de Deuteronômio, ele se divide em 3 partes. Capítulo 1 a 4, quando Moisés vai precisar fazer o povo lembrar do passado, recordar o que Deus fez, tirando o povo do Egito e levando-o para o deserto. Uma mensagem retrospectiva. A segunda parte do livro de Deuteronômio começa no capítulo 5, vai até o capítulo 26. É quando Moisés traz aquela geração, o povo de Israel, para o momento em que eles estavam vivendo, para os fatos que estavam cercando aquele momento. E a palavra-chave desse momento era uma: obedecer, obedecer, obedecer. Uma mensagem introspectiva. Moisés faz o povo, aquela nova geração, olhar para dentro de si. Olhar o passado, como Deus fez, como Deus tirou do Egito, como eles suportaram, como eles venceram o deserto. E olhar para o momento, para que eles pudessem olhar para dentro dos seus corações e perceber onde eles estavam e obedecer a Deus como o principal objetivo daquele momento. Mas do capítulo 27 ao capítulo 34, Moisés vai pregar ou ensinar aquela geração a olhar para o futuro. E olhar o futuro é olhar para a promessa. Olhar o futuro é olhar para a terra de Canaã. Promessa feita a Abraão, a Isaque, a Jacó, que aquela geração iria possuir. O livro de Deuteronômio tem versículos interessantes, eu destaco apenas um. Tem muitos, mas destaco um. Capítulo 32, versículo 2, que diz: goteja a minha doutrina como chuva, destila a minha palavra como orvalho, como chuvisco sobre a relva, e como gota de água chuvisco sobre a erva, e como gotas de água sobre a relva. O livro de Deuteronômio é como se fosse uma chuva mesmo, mas uma chuva de palavra. Uma chuva de palavra pastoral de Moisés. O tempo todo Deus está fazendo chover no coração da nova geração. O tempo todo Deus está fazendo cair gotas de chuva como orvalho na alma daquela nova geração que venceu o deserto. Lindo,
Maravilhoso isso. Se você lembrar do que aconteceu com Jesus no deserto, você vai perceber que Jesus usa Deuteronômio o tempo todo. E eu disse uma vez por que Jesus usa Deuteronômio para vencer o diabo no deserto. Porque Jesus estava simplesmente lembrando dessa geração, a geração que venceu o deserto. Deserto tem propósito. E ao que tudo indica, o que Moisés estava querendo dizer a essa geração é: o que vocês viveram no deserto teve propósito. O que vocês passaram teve um propósito. Não foi à toa que Deus os levou para o deserto. Não foi à toa que vocês viveram quase 40 anos. Não foi à toa que vocês venceram o deserto, porque Deus tem propósito. Olhando para a definição que eu dei a você do que é deserto, não de forma literal, mas a definição do que é deserto. E talvez eu esteja falando a você que está aqui, ou você que está em casa, você que Deus nesse tempo tem provado a sua fé, você que nesse tempo Deus tem tirado a sua capacidade de agir, você que nesse tempo tem entendido o valor de depender dEle, você que nesse tempo tem sido forjado no seu caráter para que Ele possa usar você e você possa servir melhor a Ele. Eu quero dizer a você que esse deserto tem um propósito na sua vida. Não é à toa que Deus testa a sua fé, não é à toa que Deus tira a sua capacidade de agir, não é à toa que Deus forja você, não é à toa que Deus prepara você. Isso é um deserto, mas para quê? Porque tem um propósito. Agora, como entender que deserto tem propósito? Como é que eu vou entender, antes de entender o propósito, como eu vou entender que Deus tem um propósito quando me leva para um deserto espiritual? Não é nem existencial, é espiritual. Como é que eu vou entender? Como é que nós vamos entender? Em primeiro lugar, querido, entenda que não há outra opção, só andando no caminho de Deus. A primeira coisa para você entender por que Deus te leva, nos leva para um propósito, é você entendendo que não há outra opção, só andando no caminho de Deus. Acompanhe-me comigo, por favor, versículo 2 e o versículo 6. 2 e 6. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que está no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Merece que eu faça mais uma leitura, juntamente com você, acompanhando-me, por favor. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Agora olha o versículo 6, por favor. Guarda os mandamentos do Senhor teu Deus para andares nos seus caminhos e o temeres. De que caminho Moisés está dizendo aqui? Que caminho é esse que estava fazendo a nova geração há quase 40 anos? Que caminho é esse? O caminho era a jornada da saída do Egito pelo deserto. A gente chama esse caminho literalmente de jornada. Eu quero dizer a você que esse caminho ele era de Deus. Era para o povo caminhar, mas o caminho ele era de Deus. Repito, o caminho era de Deus.
E o povo não podia sair desse caminho porque não tinha como. Por isso que nesse tempo não faltou para o povo a glória dele. Por isso que não faltou nesse tempo de jornada no deserto a glória dele, que de dia era em forma de nuvem para refrescar e à noite em forma de coluna de fogo. A mesma glória que no Monte Sinai se apresentou a Moisés, a mesma glória que descia no tabernáculo, a presença gloriosa de Deus. Tudo para a gente entender agora, nesse momento, nessa hora, nesses tempos em que nós vivemos, que nós não temos outra saída, nós não temos outra opção senão andarmos no caminho de Deus. E o caminho de Deus, ele é desse jeito, ele é uma jornada. Mas o que nos alegra, nos fortalece, nos sustenta, nos consola, nos conforta, é saber que nesse caminho, nessa jornada, nesse deserto que nós passamos, nunca faltou, nunca vai faltar a presença gloriosa do Senhor, que hoje não é em forma de uma nuvem, nem de uma coluna de fogo, é em forma de Espírito, do Espírito Santo que habita dentro de nós. Aceite o caminho de Deus, porque quem anda fora dele dá voltas e não vai a lugar nenhum. Quem anda fora do caminho de Deus dá voltas e não vai a lugar nenhum. Quer a maior prova bíblica de que quem anda no caminho de Deus dá volta ou dá voltas? Eu vou te dar uma prova bíblica de que quem anda fora do caminho de Deus dá voltas. A maior prova bíblica é o próprio Satanás. Livro de Jó. Deus pergunta a ele: de onde vens? Qual a resposta dele? De rodear a terra e passear por ela. Quem anda fora do caminho de Deus dá voltas e não chega a lugar nenhum. Diga comigo, nós temos um caminho, um único caminho, e esse caminho é Jesus. De novo, nós temos um caminho, um único caminho de Deus, e esse caminho é Jesus. Diga assim: nós temos uma luz, uma lâmpada que ilumina os nossos pés nesse caminho. E essa luz, e essa lâmpada para os meus pés, lâmpada para os meus pés, é a tua palavra, luz para o meu caminho. Nós só temos um caminho de Deus, esse caminho é Jesus. Por ele nós podemos passar por qualquer deserto, e nesse deserto nós sempre seremos iluminados, porque não nos falta luz, a luz é a sua palavra. Mas não vai querer sair fora dele não, porque não vai dar. Quem anda fora do caminho de Deus e sem a luz da palavra vai desviar. Quem anda fora do caminho de Deus, que é Jesus, e não anda sem a luz, que é a palavra, vai se desviar. Ou para a direita, ou para a esquerda, ou vai recuar. Mas eu creio que nessa noite eu esteja falando a uma geração que anda no caminho de Deus. Eu estou falando a uma geração que está escrito lá no Salmo 32:8, quando Deus fala para Davi: instruir-te-ei, ensinar-te-ei o caminho que deve seguir, e sobre a minha vista te darei conselho. Instruir-te-ei, ensinar-te-ei o caminho que deve seguir, e sobre as minhas vistas te darei conselho.
É para você que Deus está falando aqui nessa noite, que está seguindo no caminho de Deus, e nesse caminho Deus te instrui, Deus te mostra, Deus te guia no caminho que você deve seguir, e dele você não vai desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Amém? Entenda que recompensa passa pelo teste do deserto. Versículo 7. Perdão, desculpa. Entenda que pelo deserto Deus disciplina seus filhos. Pulei aqui. Pelo deserto Deus disciplina seus filhos. Versículo 3 a 5. Pelo deserto Deus disciplina seus filhos. 3 a 5. E também os seus sinais, as suas obras que fez no meio do Egito, a Faraó, rei do Egito, e toda a sua terra, e o que fez o exército do Egito aos seus cavalos, aos seus carros, fazendo passar sobre eles as águas do mar vermelho quando vos perseguiam, e como o Senhor o destruiu até o dia de hoje. E que o fez no deserto até chegardes a este lugar. E ainda que fez Datã, eu estou lendo o texto errado, gente, perdão. Estou no 11, por isso está com uma coisa errada aqui. Desculpa, por favor. Eu estou tentando achar aqui disciplina, não estou achando a palavra disciplina. 3 a 5, vou ler só o 5 para a gente adiantar. Sabe, pois, no teu coração que como o homem disciplina o seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Agora sim, amém. De novo, sabe, pois, no teu coração que como um homem disciplina seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Deserto foi disciplina. Deserto para Israel foi disciplina. A humilhação consistia em privação. O deserto foi um tempo de privação. E a privação fez Israel experimentar a provisão. A privação fez Israel experimentar a provisão. Nunca faltou maná do céu, nunca faltou água, não faltou glória, Deus sempre providenciou. A privação do deserto como disciplina levou o povo a experimentar a provisão. Dentre as provisões destaca-se o maná. O maná era um pão que descia do céu. E quando ele desceu pela primeira vez, a expressão do povo de Israel foi: o que é isso? E é isso que significa maná. O que é isso? Espanto. Deus trouxe do céu algo desconhecido e sobrenatural. Há um tempo em nossa vida que a gente precisa aprender isso. O valor da disciplina. E na disciplina Deus nos faz experimentar a sua provisão. Para quê? Para aprendermos a depender dEle. Porque todo filho depende do seu pai e da sua mãe. E todo pai e mãe ensina o filho pela disciplina a depender dele. Deserto foi um tempo de disciplina. E queridos, a disciplina de Deus não castiga, ela ensina por meio da privação e da provisão. A disciplina de Deus não tira, ela dá o necessário por um tempo. A disciplina de Deus não nos faz perder o pensamento, pelo contrário, a disciplina de Deus tira a mentalidade de escravo e coloca a mentalidade vitoriosa. A disciplina de Deus tira a mentalidade de escravos do Egito e coloca a mentalidade paterna.
Entenda que é pelo um deserto que Deus nos traz disciplina, porque somos filhos dele. Então, quando você passar por um deserto, meu irmão, entenda que Deus está te disciplinando, porque Deus está te ensinando alguma coisa. Tem um propósito nisso. E o maior dos propósitos é você aprender a depender dele. Porque como um pai, nunca vai te faltar absolutamente nada. Amém? Eu tenho a disciplina como um dos maiores segredos da vida. A disciplina é um dos maiores segredos da vida. É pela disciplina que nós temos vida devocional. Eu sempre gosto de dizer que a vida devocional não começa pelo prazer, ele começa pela disciplina. É igual exercício físico. Qual a dificuldade de você fazer um exercício físico? Começar. A maior dificuldade é você começar. Porque se você começar e tiver disciplina, você vai fazer exercício físico, mesmo que você não queira. O que é uma disciplina? É você fazer algo que você não quer, mas sabe que precisa fazer. E às vezes por obediência. Deus levou seu povo 40 anos a ter uma disciplina de deserto. Para quê? Para que seu povo pudesse aprender o valor da dependência, o valor da obediência, porque ele tinha um propósito. Deus tem um propósito com esse deserto que você está passando, irmão. Continue obedecendo, continue sendo fiel, porque ele tem um propósito com isso. Ele está te ensinando, você é filho dele, e filho dele, Deus pode dar aquilo que é por um tempo, mas ele tem no coração dele algo poderoso que vem pela frente, amém? Entenda que recompensa passa pelo teste do deserto. Versículo 7 a 13, eu vou ler apenas o versículo 8 a 10, 8 a 10. 7, porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa boa terra, terra de ribeiros de águas, de fontes, de mananciais profundos, que sai dos vales das montanhas, terra de trigo, de cevada, de vides, de figueiras, de romeiras, terra de oliveiras, de azeite e mel, terra que comerás o pão sem escassez, e nada te faltará nela, terra cujas pedras são de ferro, e cujos montes cavarás o cobre, comerás e te fartarás, e louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Moisés está dizendo aqui o que vai acontecer no futuro. E para quem que Moisés está dizendo isso? Para a geração que estava vencendo o deserto, que venceu o deserto. O que que Moisés está dizendo com essas palavras, meus irmãos? A recompensa vai chegar. Essas palavras são palavras de recompensa. Moisés estava dizendo assim: Deus está te dando recompensa, mas lembra dos dias de escravidão, dos dias de escorpião, de sede. Lembra dos dias de dificuldade que vocês passaram? Pois bem, agora olhe para frente, porque a recompensa de Deus vai chegar. Então, quando estamos vivendo um deserto, a gente logo fica cauterizado com a nossa mente naquele momento, fixado naquele momento, sofrendo naquele momento, mas às vezes nós esquecemos que Deus tem algo melhor que vem pela frente. Nós vivemos a realidade de uma geração que pensa em recompensa sem passar pelo teste do deserto. Nós vivemos a realidade de uma geração que recompensa para ela é somente prazer da vida. Se não tem recompensa, não tem esforço mínimo que for. Agora você vai perguntar: pastor, mas qual é a minha recompensa? Qual a nossa recompensa por passarmos por deserto nessa vida? Qual a recompensa que eu e você vamos ter? Uma terra que emana leite e mel? O melhor dessa terra? Eu penso que Deus pode dar o melhor dessa terra para você. Mas quando eu olho para esse versículo 8, eu defino esse versículo 8 em uma palavra:
fruto. E entendo que a nossa recompensa por vencermos o deserto é uma vida frutífera. E sabe o que é uma vida frutífera? Uma vida frutífera é uma vida abundante em Cristo Jesus. Uma vida frutífera é dar frutos para Jesus, é dar frutos para a glória de Deus. E o fruto pode não ser aquilo que você toca, pode não ser aquilo que você vê, pode ser até aquilo que você abraça, uma pessoa, abençoar alguém. Isso é fruto de você vencer os desertos. Diga comigo: passando pelo deserto, Deus tem recompensa. Amém? Suporta aí, irmão, porque Deus vai te recompensar. Vai recompensar a sua fé, amém? A recompensa vai chegar. Glória a Deus. Deserto trata o nosso coração para não nos esquecermos de Deus. Deserto trata o nosso coração para não nos esquecermos de Deus. É o versículo que nós lemos, 14 a seguir. Moisés agora leva a geração para lembrar do deserto como um passado em forma de cicatriz. O que é uma cicatriz? Cicatriz é uma marca que não dói, mas é uma marca. Para essa geração aqui, o deserto foi uma cicatriz, uma marca que não doía mais. Agora olha bem, por favor, comigo. A mesma verdade que tivera essa geração que aprender com a cicatriz, tinha que aprender também com o estômago cheio. Ou seja, com o melhor da terra. Como assim? Porque é fácil a gente lembrar de Deus no tempo da escassez. Difícil é lembrar de Deus quando tudo está bem, quando tem tudo do bom e do melhor. Então o que Moisés está dizendo aqui a partir do versículo 14? Vocês vão entrar na terra e quando vocês tiverem o melhor, não se esqueçam de Deus. Para não se esquecer de Deus, olha para a cicatriz. Porque olhando para a cicatriz, vocês vão lembrar quem foi Deus no deserto. E aí vocês não vão esquecer do Deus que é o Deus da provisão. Irmão, não se esqueça. É Deus quem te sustenta no deserto, e é o mesmo que te tira dele. Não se esqueça, é Deus que te cobre com a sua nuvem de dia e com a sua coluna de noite cheia de fogo. É o mesmo Deus que te deu o Espírito Santo para você ser conduzido. É o mesmo Deus. Não se esqueça que é o mesmo Deus que te leva ao deserto, é o mesmo Deus que te prepara, te forja para você ser usado por Ele. É o mesmo Deus. Não se esqueça disso. Deserto é para a gente sempre olhar em forma de cicatriz, para lembrarmos que Deus fez no passado, e o Deus que faz agora, e o Deus que vai fazer no futuro. Deixa eu caminhar aqui para o final, porque deserto tem o quê? Propósito. Diga comigo, por favor, deserto tem propósito. O deserto na vida de Israel teve 3 propósitos. 3 propósitos Israel aprendeu com o deserto de 40 anos. Primeiro propósito: força física. Uma geração, ou melhor, uma nação que sai do Egito, que a força física era para apenas fazer tijolo amassado com barro e feno. Agora estava no deserto caminhando, com situações diferentes. Deserto de Sur, Etam, Mara, Sim, Elim, Refidim, Sinai. Por que Deus estava preparando? Qual o propósito de Deus preparar essa nação de forma física? Simples, porque eles iriam lutar pela terra. Primeiro propósito, Deus estava preparando a sua
nação para lutar pela terra. Segundo propósito, preparação espiritual. O que Deus deu dentro do deserto? As leis e o tabernáculo. Por que o povo recebeu no deserto as leis e os tabernáculos? Porque Deus estava separando, fazendo daquela nação uma nação exclusiva, santa, porque lá naquela terra tinha deuses, e essa nação iria chegar na terra de Canaã e enfincar uma bandeira: Jeová Nissi, o Senhor é a nossa bandeira. Por último, propósito de Deus com a geração do deserto: transformar essa geração em uma geração conquistadora, deixando de ser uma geração murmuradora. Essa geração aqui de Deuteronômio era uma geração conquistadora. A geração murmuradora morreu no deserto. Entendeu os propósitos? Preparar fisicamente, preparar espiritualmente e depurar, preparar uma geração, transformar uma geração murmuradora em uma geração conquistadora. Deus nesse tempo tem nos levado a viver esses 3 propósitos. Deus quer usar a nossa vida, o nosso corpo, a nossa alma, para um tempo de batalha, para um tempo de guerra. Vem aí um tempo de batalha intensa, onde nós iremos precisar nos preparar para esse tempo de guerra. Deus está nos preparando espiritualmente com a sua palavra e com a presença de Jesus. A palavra, a lei e a presença de Jesus, que tabernaculou entre nós pelo Espírito Santo. Deus nos preparou para dizermos a esse mundo, para dizer às pessoas desse mundo, que o Senhor Deus é o único Senhor da terra. E nesse tempo Deus está preparando uma geração que, ao invés de usar a boca para murmurar, vai usar a boca para profetizar um tempo de conquista para o reino dele. Entendeu? Deserto tem propósito. O propósito que Deus tem para a sua vida é individual eu não sei. Mas como igreja eu sei. É o mesmo que Israel teve no deserto. Deus preparou, Deus forjou, e Deus capacitou essa geração para conquistar a terra de Canaã. É o mesmo que Ele quer fazer com a sua igreja nesse tempo. E eu creio que nessa noite, o propósito desse deserto que você viveu, que está vivendo ou vai viver, vai levar você a experimentar, a viver o que viveu essa geração. Eu termino me levando com você, nos levando a palavra ao exemplo de Caleb. Em Caleb eu termino. Não está no livro de Deuteronômio, está no livro de Números. A geração murmuradora começou a sua queda quando eles tiveram a oportunidade de entrar na terra de Canaã, observar a terra, trazer um relatório para que pudesse entrar. 10 foram contra. 2, você sabe, você conhece bem a história, está no livro de Números, capítulo 11, 12 e 13. 2 mantiveram a palavra e a promessa de Deus, Josué e Caleb. E eu termino lembrando o que Deus disse acerca de Caleb, que é representante dessa geração Deuteronômio. O que Deus vai dizer de Caleb? Deus vai olhar para Moisés e vai dizer assim: visto que houve em Caleb outro espírito, ele entrará
e possuirá a terra. Pasme você o significado dessa palavra outro espírito. E aqui termino. Outro espírito quer dizer, ou espírito diferente quer dizer, cheio do Espírito. Outro espírito ou espírito diferente, depende da versão da sua Bíblia, capítulo 13, você vê depois. Outro espírito ou espírito diferente quer dizer, cheio do Espírito. O que Deus está dizendo de Caleb para Moisés é: visto que Caleb é cheio do meu Espírito, ele vai vencer o deserto, ele vai entrar na terra e possuí-la. Só vence deserto, irmão, quem é cheio do Espírito. Só passa pelo deserto quem é cheio do Espírito. E depois do deserto, tem uma plenitude do Espírito para a nossa vida. É o que aconteceu com Jesus. Ele foi para o deserto conduzido pelo Espírito. Ele venceu o deserto porque estava cheio do Espírito. E depois que passou pelo deserto, na plenitude do Espírito, pregou o Evangelho. Na plenitude do Espírito, curou pessoas. Na plenitude do Espírito, pregou o Evangelho do Reino e viveu o Reino. Na plenitude do Espírito. Deserto tem propósito, mas só vence deserto quem é cheio do Espírito. Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Eu não sei qual deserto você está vivendo hoje. Eu não sei o que está levando você a ser testado na fé. Eu não sei o que está levando você